Para responder à pergunta de Platão, né, o Cláudio Ptolomeu ele aperfeiçoou o modelo de Parco de Rhodes, tá? Em que ele compunha um modelo com dois círculos, um movimento circular duplo, digamos assim, tá? Em que os planetas, por exemplo, eles faziam dois movimentos em torno da Terra. Ele fazia um movimento circular com um círculo maior, esse círculo é chamado de deferente, mas também em cada ponto, né, o planeta fazia um movimento circular com um círculo menor, né, chamado de epiciclo. O resultado disso era como se fosse uma coisa assim. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. É como se fosse uma coisa assim, ó. Ele ia descrevendo círculos menores em torno de um círculo maior. E esse modelo era formado só com figuras perfeitas, né? Só com movimentos uniformes, né? E ordenados conforme Platão queria, e ele acontecia de forma homogênea, né? Uniforme. Tá? E nesse modelo, a Terra seria o centro do sistema solar, por isso que esse modelo é chamado de geocêntrico. Tá? Mas ainda restavam algumas dificuldades, algumas imperfeições na explicação das observações. Algumas coisas ainda não estavam perfeitas. O que foi que o Ptolomeu fez? Ele propôs, não, é porque na realidade o movimento do círculo menor, também do epiciclo, ele não é homogêneo em relação ao centro do deferente. Ele é homogêneo em relação a um outro ponto chamado de equante. Quer dizer, traçava aqui uma reta, que tinha um círculo, tinha a Terra, e era em relação a esse ponto aqui, é que o movimento era homogêneo. E aí isso melhorava um pouco as explicações. Bom, e com essas modificações, o modelo de Ptolomeu realmente conseguia explicar as observações feitas pelos astrônomos gregos. Tá? E ele foi aceito desde da Grécia Antiga até o século XVI. Ele é posto em xeque só mais na frente, por um sujeito chamado Nicolau Copérnico, polonês, se não me engano. Tá? O Aristarco, muito antes, ele já vinha. Bom, os gregos também pensaram nessa possibilidade de você ter um movimento, em vez de geocêntrico, heliocêntrico. Ou seja, de você ter o sistema solar centrado no Sol e não na Terra, tá? Os sistemas dos planetas. Só que os astrônomos gregos fizeram a seguinte pergunta: bom, se a Terra gira em torno do Sol, vou imaginar aqui, se eu imaginar em dois pontos diferentes da trajetória da Terra e olhar, né, para a mesma figura, eu vou ver ela em duas posições diferentes. Né, se eu pegar duas estrelas, dois astros quaisquer. Né? Se eu pegar dois astros quaisquer, ou duas estrelas fixas, duas estrelas que estão muito longe, estão tão longe da Terra que a gente nunca vê elas se mexendo, são chamadas de estrelas fixas, tá? Então, se por exemplo, se numa época do ano eu observar essas estrelas aqui, né, e medir aqui esse ângulo θ1, né, em outra época do ano, quando a Terra estiver em uma outra posição em torno do Sol, eu fizer essa mesma medida, a medida do ângulo entre essas duas estrelas fixas, eu vou obter agora θ2, tá? E esses ângulos não vão ser idênticos, eles vão ser distintos, uma vez que a Terra dê uma volta, tá? Pelo menos um pedaço de volta em torno do Sol, certo? E isso é razoável. Esse efeito se chama paralaxe estelar, tá? Paralaxe estelar, e isso de fato acontece. Só que tem um problema: essas estrelas fixas, que a gente não sempre olha para elas, elas estão sempre na mesma posição. Essas estrelas, elas estão muito, 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 muito longe da Terra. Tá? A distância entre elas e a Terra é muito maior do que o raio da órbita da Terra. O que significa dizer que esse efeito de paralaxe estelar ele existe, mas ele é muito pequeno e não é exagerado conforme está aqui nessa figura. Na realidade, você imagina esse mesmo efeito, só que com o E' bem aqui e o E bem aqui, né? Aí você vai ter um ângulozinho aqui, ó,
Esse aqui vai ser o θ1, que vai ser bem pequeno. Já o θ2 vai ser esse aqui, ó. Tá? Que também vai ser bem pequeno e eles vão ser aproximadamente iguais, né? E é por esse motivo, pelo fato desse efeito ser tão pequeno, que apenas em 1838 é que essa paralaxe foi observada. Então os gregos, note que os gregos já tinham em si um espírito do método científico moderno. Eles não descartaram o modelo heliocêntrico porque eles achavam que a Terra tinha que estar no centro. Não. Eles descartavam porque as observações deles não mostravam um indício, uma evidência de que a Terra estivesse girando em torno do Sol. Tá? Eles descartaram o modelo heliocêntrico com base nas evidências que eles tinham então. Tá? Mais na frente, em 1534, Nicolau Copérnico ele propôs o modelo heliocêntrico com um motivo muito simples, é porque deixa tudo mais fácil de se entender. Né? Você pega o modelo geocêntrico do Ptolomeu, você tem aqui, sei lá, um planeta, vamos chamar Vênus aqui. Esse planeta está girando aqui em torno do Sol, num epiciclo, e ao mesmo tempo ele vai girando em torno da Terra. Então você tem uma coisa mais ou menos aqui. No modelo heliocêntrico é mais simples. O Sol está aqui no centro, Vênus dá essa volta aqui e a Terra dá essa daqui, tá? E esse modelo é mais simples e ele permite explicar todas as observações que se tinha até então, tá? E além disso, ele permitia que você fizesse previsões quantitativas, você medisse números. Que número, por exemplo? Ele permitia que você medisse qual é o tamanho do raio dos planetas internos, né, dos planetas que estão entre a Terra e o Sol, tá? Em termos do raio da órbita da Terra. Era simples, você ficava observando o planeta o ano inteiro. Quando ele estivesse o mais longe possível do Sol, do seu ponto de vista, né, para um dos lados, ele estava aqui no extremo da órbita. Quando ele estivesse mais longe possível, só que vamos à esquerda agora do Sol, né, ele estaria no outro extremo da órbita. Então, o planeta Terra, o planeta e o Sol formariam, nos dois casos, formariam triângulos retângulos. Esse ângulo aqui é 90 graus. Então, você mediu esse cara aqui, é fácil de ver que o seno de θ é igual ao raio do planeta, raio da órbita do planeta, sobre o raio da órbita da Terra. Então você media θ, calculava o seno, e aí você tinha razão entre o raio da órbita do planeta e o raio da órbita da Terra. Bom, o Nicolau Copérnico fez isso e ele obteve vários números aqui. Agora compare esses números com os números modernos, os valores atuais. Você vai ver que de fato é impressionante a concordância, tá? Claro que o Copérnico não tinha esses números aqui, mas o fato do modelo dele ser capaz de propor números, né, é uma força muito grande, é um poder muito grande do ponto de vista de um modelo científico, porque se você tem um número, você pode buscar confirmar ou descartar aquele número. Então a precisão quantitativa é uma previsão muito poderosa, e no caso do Copérnico, essas previsões se mostraram muito consistentes, tá? Além disso, pessoal, além do raio desses planetas, do raio da órbita desses planetas relativos ao raio da órbita da Terra, ele também mediu, né, ele obteve o período médio desses planetas, o tempo que esses planetas já levam para dar uma volta em torno do Sol, né, chamado período sideral, em termos do período sinódico, ou seja, do tempo que eles levam para dar uma volta na sua órbita vistos a partir da Terra, certo? E olha só a precisão da concordância do Copérnico com os valores modernos para esses períodos siderais. Tá? É absolutamente impressionante a concordância. Tá? De novo, essas. Então a gente pode dizer, né, para usar a linguagem moderna,
que o modelo heliocêntrico do Copérnico, ele envelheceu bem, né? Os fatos que vieram posteriormente, o conhecimento que se obteve posteriormente ao modelo de Copérnico só confirmou com grande precisão as previsões feitas anteriormente. E é daí que vem o que eu falava para vocês sobre o poder de um modelo científico que faz previsões quantitativas, ou seja, com números, certo? E aí vem alguns sucessos do modelo heliocêntrico, por exemplo, ele consegue explicar direitinho a eclíptica, né, aquela volta que o Sol dá em torno da Terra e a inclinação dela, consegue explicar as leis, as estações do ano, né, tendo em mente que existe uma inclinação entre o eixo de rotação da Terra em torno de si mesma e o plano do movimento de translação. Então, essa inclinação de 23 graus e meio explica perfeitamente as estações do ano. É claro que para a gente que está aqui no Ceará, a gente está tão perto do Equador que a gente não tem estações, as 4 estações do ano bem definidas. Para a gente é mais uma questão de se vai chover, se não vai chover, né? Qual é a época do ano que chove, qual é a época do ano que não chove. Mas mais para baixo, né, por exemplo, São Paulo, Rio e no sul do Brasil é que fica claro mesmo essas estações. Tá? E no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, elas são muito bem definidas. Você pode ver exatamente quando você está saindo de uma estação para outra. Tá? Por quê? Porque diminui. Né? Se você está mais longe do Equador, essa inclinação faz mais diferença com relação à quantidade de luz que você recebe ao longo do ano. Se você está em cima do Equador, bom, praticamente né, em toda a época, nos quatro quadrantes do ano, vamos dizer assim, a incidência da luz é praticamente a mesma. Tá? E um outro sucesso do movimento, do modelo heliocêntrico, é a explicação, por exemplo, do movimento retrógrado, né? Aquela coisa errante dos planetas. É que é uma coisa relativa, né? Ambos estão girando, tanto o planeta quanto a Terra estão girando em torno do Sol, mas às vezes o planeta está mais rápido do que a Terra, às vezes ele está mais lento. Quando ele está mais rápido, a impressão que dá é que ele está indo numa direção. Quando ele está mais lento do que a Terra, a impressão que dá é que ele está indo na direção oposta. E é isso que explica essa órbita aparente, tá? Do movimento retrógrado.